Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Um artigo recente, publicado na revista Nature, relatou que em camundongos machos alimentados com alto teor de gordura, há uma maior prevalência de doenças metabólicas nos descendentes de sexo masculino. E isso também foi observado em humanos nos pais com alto IMC, que é o índice de massa corporal. Professora Maiana, como foi feita a pesquisa? A pesquisa foi feita com 3 grupos de camundongos. O primeiro grupo foi alimentado com alto teor de gorduras por 2 semanas, e a concepção se deu em seguida. No segundo grupo, os camundongos também foram alimentados por 2 semanas com dieta rica em gorduras, mas os espermatozoides maduros foram retirados e, em seguida, os camundongos foram alimentados com uma dieta pobre em gordura por 4 semanas antes da concepção. E o terceiro grupo era o controle, com uma dieta pobre em gorduras. E os pesquisadores observaram que no primeiro grupo, e somente no primeiro grupo, nos camundongos que recebiam uma dieta rica em gordura, cerca de 30% dos descendentes tinham doenças metabólicas, como, por exemplo, diabetes ou resistência à insulina. Mas, surpreendentemente, isso só foi observado nos machos. Nos outros 2 grupos, não se observou um aumento de doenças metabólicas nos descendentes, o que sugere que a dieta rica em gorduras não alterou as espermatogônias, isto é, as células que formam os espermatozoides maduros. Para tentar entender o que foi observado, os pesquisadores analisaram os espermatozoides dos 3 grupos de camundongos e observaram que havia um aumento de cerca de 30% em um tipo de RNA chamado RNA não codificador em comparação com os espermatozoides dos camundongos dos outros 2 grupos. Esse aumento foi observado nas mitocôndrias dos espermatozoides, que são aquelas organelas responsáveis pela produção energética das células. Sabemos que o DNA das mitocôndrias é transmitido só pelas mães, mas nesse caso era o RNA que era transmitido pelos espermatozoides. Quando esses espermatozoides eram injetados em óvulos de camundongos do sexo feminino, essas moléculas de RNA promovem alterações epigenéticas, isto é, alteram a expressão dos genes, mas não o DNA. E os genes alterados, nesse caso, são responsáveis pelas funções metabólicas. Muito interessante também que esses 30% de aumento no RNA correspondiam exatamente aos 30% de descendentes do sexo masculino que nasceram com problemas metabólicos, o que confirma a correlação entre os 2 achados. E o que foi observado em humanos? Os pesquisadores analisaram cerca de 3.300 indivíduos cujos pais tinham um aumento do IMC e observaram também uma maior prevalência de doenças metabólicas nesses indivíduos. A grande questão é por que somente descendentes do sexo masculino são afetados. Qual seria o papel do cromossomo X e do Y para explicar essas diferenças? Me ocorreu que talvez uma possível explicação esteja no fato que esse aumento de RNA nos espermatozoides aumenta também a sua energia e, consequentemente, a rapidez para chegar até o óvulo. Como o espermatozoide com cromossomo Y é mais leve do que aquele com cromossomo X, talvez ele se torne mais competitivo na corrida entre os espermatozoides. Mas o lado negativo seria as alterações na expressão de alguns genes responsáveis por doenças metabólicas. E será que Lamarck tinha razão? Recordando, Lamarck era um cientista francês que defendia a transmissão de caracteres adquiridos, o que é chamado de lamarquismo. Mas isso foi por terra com as teorias de Darwin, segundo a qual a evolução das espécies se dá pela seleção natural do mais apto. Essas novas descobertas mostram que algumas características adquiridas podem, sim, ser transmitidas, o que abre um novo campo de pesquisas. De qualquer modo, enquanto os cientistas se concentram em entender melhor esses achados, um recado importante para os futuros papais é não ter sobrepeso ou dieta muito rica em gorduras quando estiverem planejando a sua prole. Eu, Fabiana Maris, conversei com a professora Maiana Zates. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.